Ele fez o impensável, revelou um segredo que abalou sua vida e expôs uma verdade chocante. Em uma cidadezinha pacata do interior da Baviera, onde todos se conhecem, Lucas descobriu algo que o colocou diante de um abismo. Um celular quebrado guardava imagens que mudariam tudo. O que era apenas um concerto rotineiro se transformou em um confronto com desejos reprimidos e a ameaça de um castigo social. A verdade agora era tanto um peso quanto uma chama que ele não conseguia apagar. Lucas, 32 anos, vivia preso à monotonia de uma vida previsível. Ele acordava cedo, abria sua pequena loja de eletrônicos no coração de uma cidadezinha bávara, consertava celulares e laptops, almoçava com a esposa, Ana, e fechava o dia com o mesmo ritmo lento de sempre. A cidade era pequena, daquelas onde as notícias correm mais rápido que o vento e todos sabem da vida de todos. Mas ninguém sabia de Lucas, nem ele mesmo, até aquele dia. Era uma tarde abafada, com o sol queimando os telhados de telhas vermelhas e a poeira grudando no ar. Lucas estava na loja, mexendo em um tablet com a tela rachada, quando a porta se abriu com um tilintar do sino. Jonas entrou. Ele não era um estranho, mas também não era um amigo próximo. Conhecido na cidade por seu jeito confiante, Jonas tinha uma presença que parecia ocupar o espaço ao redor. Ele carregava um celular na mão, a tela trincada como um mapa de rachaduras. Lucas, dá uma olhada nisso. Tá travando o tempo todo, impossível usar, disse Jonas, com uma calma que escondia uma ponta de impaciência. Sua voz era firme, quase como se estivesse dando uma ordem, mas o olhar direto tinha algo mais, algo que Lucas não soube decifrar na hora. Tá bom, deixa comigo, em poucas horas resolvo, respondeu Lucas, mantendo o tom profissional, aquele que usava para não criar laços. Ele pegou o celular, deu um sorriso rápido e voltou ao trabalho. Jonas assentiu, agradeceu e saiu, deixando apenas o eco do sino da porta. Até aí, nada fora do comum. Apenas mais um cliente, mais um concerto. Mas o destino tinha outros planos. Lucas começou o reparo como fazia todos os dias. Reiniciou o sistema, limpou arquivos desnecessários, verificou o armazenamento. Foi então que aconteceu. Enquanto navegava pelos arquivos para liberar espaço, uma pasta se abriu quase por acidente. Imagens começaram a aparecer na tela, uma após a outra, como se o celular tivesse decidido contar um segredo. Eram fotos íntimas. Jonas estava nelas, em momentos que Lucas jamais imaginaria. Não estava sozinho. Havia outros homens, rostos que Lucas reconheceu imediatamente. Eram caras da cidade, alguns que ele via na praça, no bar, na igreja. Homens que desfilavam com esposas e namoradas, que falavam alto sobre futebol e política, que pareciam ser o retrato da masculinidade local. O coração de Lucas disparou. Ele sentiu as mãos suarem, o ar ficar mais pesado. As imagens eram explícitas, mas não era só isso que o chocava. Era o contraste. Aqueles homens, que ele conhecia como machões, estavam em posições que contradiziam tudo o que exibiam em público. Havia vídeos também, curtos, mas intensos, que confirmavam o que as fotos sugeriam. Lucas reconheceu cada rosto, cada expressão. Um deles, Marcos, era amigo de infância, alguém que ele via quase todos os dias, sempre acompanhado da noiva, Lisa. Outro era um frequentador assíduo da igreja, sempre com a família aos domingos. E Jonas, no centro de tudo, parecia dominar cada cena com uma confiança que agora fazia sentido. Ele quis fechar a pasta imediatamente. Sabia que estava invadindo algo privado, algo que não lhe pertencia. Mas seus olhos não obedeciam. Era como se as imagens o segurassem, forçando-o a olhar, a absorver cada detalhe. O choque inicial deu lugar a outra coisa, uma mistura de medo e algo que ele não queria nomear. Um calor subiu pelo peito, uma curiosidade que ele nunca havia sentido antes. Era errado, ele sabia, mas era impossível desviar o olhar.
Para com isso, Lucas. Fecha essa merda agora. Ele murmurou para si mesmo, forçando as mãos a se moverem. Fechou os arquivos, respirou fundo e tentou se concentrar no concerto. O celular voltou ao modo de reparo, e ele terminou o serviço como se nada tivesse acontecido. Testou o aparelho, confirmou que estava funcionando e o deixou sobre a bancada. Mas as imagens continuavam vivas na sua mente, como se tivessem criado raízes. Ele tentou racionalizar. É só um cliente, faz o teu trabalho e esquece isso. Mas o corpo não obedecia à mente. O coração batia mais rápido, e aquele calor estranho não ia embora. Quando o sino da porta tocou de novo, já era fim de tarde. O céu estava tingido de laranja, e o ar ainda carregava o calor do dia. Jonas voltou, caminhando com a mesma confiança de antes. Ele se aproximou do balcão, olhou Lucas nos olhos e perguntou, com um tom que parecia casual demais: "E aí, deu certo? Tá resolvido?" Lucas engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. "Tá sim. Resolvi o travamento e a tela nova chega amanhã. Tá funcionando direitinho", respondeu tentando soar natural. Ele entregou o celular, mantendo o olhar baixo, como se temesse que Jonas pudesse ler seus pensamentos. Jonas pegou o aparelho, mexeu na tela por alguns segundos, como se estivesse checando. Então, inclinou-se levemente sobre o balcão, e sua voz baixou, quase um sussurro. "Não viu nada estranho no meu celular, né?" O mundo pareceu parar. O som do ventilador velho da loja, o barulho distante de uma motocicleta na rua, tudo sumiu. Só havia o coração de Lucas batendo alto, quase saindo do peito. Ele sentiu o rosto esquentar, as palavras travarem na garganta. Jonas o encarava com um olhar que parecia atravessar a alma, como se soubesse exatamente o que Lucas tinha visto. Era um teste? Uma ameaça? Ou algo mais? Que nada. Lucas respondeu, forçando um sorriso que saiu torto. "Só fiz o concerto. Tá cheio de aparelhos aqui para revisar. Por que tem algo errado?" Jonas sorriu. Um sorriso lento, quase provocador. "Nada. Só perguntando." Ele guardou o celular no bolso, agradeceu com um aceno e saiu, deixando Lucas sozinho com o peso daquele momento. A porta se fechou com um clique, e o silêncio da loja parecia gritar. Lucas ficou parado, olhando para a bancada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era óbvio que Jonas sabia. Sabia que ele tinha visto as fotos, os vídeos, tudo. Mas por que não insistiu? Por que saiu com aquele sorriso, como se tivesse deixado um recado implícito? A mente de Lucas girava em círculos. Ele tentou se convencer de que era só paranoia, de que Jonas não tinha como saber. Mas o olhar dele, aquele tom de voz, dizia o contrário. Naquela noite, ao fechar a loja, Lucas caminhou para casa com um peso no peito. Ana o esperava com o jantar pronto, falando sobre o festival da cidade que aconteceria no fim de semana. Ele sorriu, respondeu no automático, mas sua cabeça estava em outro lugar. As imagens do celular voltavam sem parar, como flashes que ele não conseguia apagar. E, pior, não era só o choque que o incomodava. Era aquele calor, aquela curiosidade que ele tentava ignorar, mas que crescia a cada pensamento. Pela primeira vez, Lucas se perguntou quem ele realmente era, e se a vida que levava era tão certa quanto ele sempre acreditou. Ele deitou ao lado de Ana, sentindo o calor do corpo dela, o ritmo tranquilo da respiração. Mas o sono não veio. Sua mente estava presa naquele celular, naquele olhar de Jonas, naquela pergunta que parecia carregar um convite disfarçado. Lucas sabia que algo tinha mudado. Não era só o segredo de Jonas que estava em jogo, era o dele próprio, um que ele ainda não tinha coragem de enfrentar. Ele não podia apagar o que viu. A verdade o perseguia, incendiando desejos que ele nunca ousou nomear. Lucas tentou voltar à rotina, mas as imagens do celular de Jonas o seguiam como sombras. Cada dia ao lado de Ana parecia uma mentira, enquanto a curiosidade por Jonas crescia,
puxando-o para um abismo de segredos. Em uma cidade onde todos vigiam, ele sabia que ceder à tentação poderia custar tudo, mas o desejo era mais forte que o medo. Os dias após o encontro com Jonas passaram como uma névoa. Lucas abria a loja, consertava aparelhos, respondia aos clientes com sorrisos automáticos, mas por dentro estava em chamas. As imagens que viu no celular de Jonas não saíam da sua cabeça. Eram flashes constantes, rostos conhecidos, corpos entrelaçados, o olhar confiante de Jonas em cada cena. Ele tentava se convencer de que era só curiosidade, um choque passageiro, mas no fundo sabia que era mais. Algo dentro dele havia acordado, e ele não sabia se queria silenciá-lo. Ana percebia que algo estava diferente. Durante o jantar, ela falava sobre o festival da cidade, sobre as barraquinhas de cerveja e as luzes coloridas que enfeitariam a praça. "Você tá tão quieto, Lucas. Tá tudo bem?" perguntou, com aquele tom carinhoso que o fazia sentir culpa. Ele mentiu, dizendo que era só cansaço, e mudou de assunto. Mas cada palavra dela parecia um peso a mais no peito. Ele amava Ana, sempre amou. Então por que sua mente voltava para Jonas, para aquele olhar que parecia saber mais sobre ele do que ele mesmo? Na loja, Lucas começou a reparar em cada cliente que entrava, esperando, quase sem admitir, que Jonas voltasse. Ele se pegava olhando para a porta, imaginando o som do sino. Quando o telefone tocava, seu coração acelerava, achando que poderia ser ele. Era uma espera silenciosa, mas tão intensa que o fazia questionar quem ele era. Ele sempre se viu como o marido dedicado, o cara comum que consertava celulares e vivia uma vida simples. Mas agora, cada vez que pensava em Jonas, sentia um calor que não explicava. Uma tarde, enquanto ajustava a bateria de um laptop, o sino da porta tocou. Era Jonas. Ele entrou com o mesmo ar confiante, como se soubesse o efeito que causava. "O celular tá travando de novo", disse, colocando o aparelho na bancada. Mas o tom dele era diferente, quase provocador. Lucas sentiu o estômago revirar. Pegou o celular, tentando manter a calma, e começou a verificar. Não havia nada errado. O aparelho estava perfeito. Ele olhou para Jonas, que apenas sorriu, como se soubesse que Lucas entenderia o jogo. "Parece que tá tudo certo", disse Lucas, devolvendo o celular. Jonas se aproximou um pouco mais do balcão, o suficiente para que Lucas sentisse a proximidade. "Bom saber que posso confiar em você", respondeu Jonas, com um tom que carregava mais do que gratidão. Ele pegou o celular, mas antes de sair, inclinou-se e disse baixo: "Você já pensou em como é viver escondendo quem você é?" A pergunta atingiu Lucas como um soco. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Jonas não esperou resposta. Saiu da loja, deixando um silêncio que parecia gritar. Lucas ficou parado, o coração disparado, tentando entender o que acabara de ouvir. Era como se Jonas tivesse lido sua alma, como se soubesse do conflito que ele tentava ignorar. Ele quis correr atrás, perguntar o que aquilo significava, mas seus pés não se moveram. Naquela noite, deitado ao lado de Ana, Lucas não conseguiu dormir. Ela falava sobre o festival, sobre como queria dançar e aproveitar a noite. Ele concordava, mas sua mente estava em outro lugar. A pergunta de Jonas ecoava: "Viver escondendo quem você é?" Ele nunca tinha pensado nisso antes. Sempre seguiu o roteiro da vida: casar, trabalhar, ser o cara que todos esperavam que ele fosse. Mas agora, pela primeira vez, ele se perguntava se aquele roteiro era dele ou apenas o que a cidade impunha. Os dias seguintes foram uma luta interna. Lucas tentava se distrair com o trabalho, com Ana, com a rotina, mas cada vez que via um rosto conhecido na rua, alguém que ele sabia estar nas fotos do celular de Jonas, sentia um misto de medo e fascínio. Ele começou a perceber coisas que nunca notara antes. Olhares trocados entre homens na praça,
gestos discretos que passavam despercebidos para quem não sabia o que procurar. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando um mundo escondido bem diante dele. O festival se aproximava, e a cidade inteira parecia vibrar com a expectativa. Ana estava animada, planejando cada detalhe da noite. Lucas fingia entusiasmo, mas por dentro só pensava em uma coisa: será que Jonas estaria lá? E se estivesse, o que aconteceria? Ele sabia que estava brincando com fogo. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem, segredos como aquele não ficam escondidos por muito tempo. Mas o perigo, em vez de afastá-lo, só aumentava a chama que crescia dentro dele. Na véspera do festival, Lucas fechou a loja mais cedo. Sentado na varanda de casa, olhando o movimento tranquilo da rua, ele tentou organizar os pensamentos. Ele amava Ana, disso não tinha dúvida. Mas o que sentia por Jonas, ou pelo que Jonas representava, era algo novo, algo que ele não podia ignorar. Era como se uma parte de si, que ele nunca conheceu, estivesse gritando para ser ouvida. E pela primeira vez, ele estava começando a escutar. A traição o espreitava, um segredo que poderia destruí-lo diante dos olhos da cidade. No festival, Lucas viu Jonas com Marcos, um amigo de infância que escondia a mesma verdade que ele descobrira. O peso do que sabia o sufocava, enquanto a pressão da sociedade o forçava a escolher: manter o silêncio ou enfrentar o desejo que o consumia. Cada passo que dava o levava mais perto de uma linha que não poderia ser desfeita. O festival transformou a praça da cidade em um mar de luzes e vozes. As barraquinhas de cerveja e salsichas enchiam o ar com aromas que se misturavam ao som de uma banda local. Ana puxava Lucas pela mão, rindo e apontando para as decorações coloridas. "Vamos dançar depois?" perguntou com os olhos brilhando. Ele sorriu, mas seu coração estava em outro lugar. Seus olhos varriam a multidão, procurando um rosto específico. Então, ele viu Jonas. Ele estava do outro lado da praça, cercado por algumas pessoas, mas destacando-se como se a luz o seguisse. Ao lado dele, Marcos, o amigo de infância de Lucas. Marcos era conhecido na cidade, noivo de Lisa, sempre sorridente, o tipo de cara que todos admiravam. Mas Lucas sabia o que ninguém mais sabia. Ele tinha visto Marcos nas fotos do celular de Jonas, em momentos que contradiziam tudo o que ele mostrava em público. Lucas tentou ignorar, focar em Ana, nas luzes, na música. Mas seus olhos voltavam para Jonas e Marcos. Eles conversavam baixo, com gestos discretos que só alguém atento notaria. Um toque rápido no braço, um olhar que durava um segundo a mais. Era como se compartilhassem um segredo que os isolava do resto do mundo. E Lucas, mesmo sem querer, fazia parte disso agora. Ana o puxou para uma barraca de bebidas, pedindo 2 cervejas. Ele aproveitou o momento para se afastar. "Vou dar uma volta, amor. Já volto com uma água pra gente", disse, beijando-a na testa. Ela assentiu, distraída com as amigas, e Lucas caminhou em direção à multidão, sentindo o coração acelerar. Ele não sabia o que queria: confrontar Jonas, perguntar sobre Marcos, ou apenas entender o que estava sentindo. Mas seus pés o levaram até eles. Quando se aproximou, Jonas o viu primeiro. "Lucas, que surpresa", disse, com aquele sorriso que parecia esconder 1000 intenções. Marcos virou-se, cumprimentando-o com um tapa no ombro. "Rapaz, quanto tempo! Tu some, hein?", disse, com a naturalidade de quem não suspeitava de nada. Lucas tentou manter o tom leve, falando sobre o festival, sobre a cidade. Mas a tensão no ar era palpável. Jonas falava pouco, mas cada palavra parecia carregada. Marcos, mais expansivo, ria alto, mas seus olhos encontravam os de Jonas com uma frequência que não era casual. Enquanto conversavam, Lucas sentiu o peso da cidade ao seu redor. Ele sabia como as coisas funcionavam ali. Um boato, uma fofoca, e sua vida poderia desmoronar. Ele era o marido de Ana,
o cara da loja de eletrônicos, o homem que todos conheciam. Mas ali, entre Jonas e Marcos, ele sentia algo diferente. Uma liberdade perigosa, um desejo que não podia nomear. E isso o aterrorizava. De repente, Jonas fez um gesto sutil, quase imperceptível, e Marcos assentiu. Vamos dar uma volta, disse Jonas, olhando diretamente para Lucas. Era um convite, mas também um desafio. Lucas hesitou. Ele olhou para trás, onde Ana ria com as amigas, alheia a tudo. Ele sabia que deveria voltar, que cada passo com Jonas e Marcos era um risco, mas o calor dentro dele venceu. Tá bom, respondeu com a voz quase falhando. Os três começaram a caminhar, afastando-se da praça. A música foi ficando distante, e o barulho da multidão deu lugar ao som dos próprios passos. Lucas sentia o coração martelar, como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. Ele não sabia para onde estavam indo, mas cada metro que se afastava da festa parecia levá-lo mais fundo em um território desconhecido. Jonas e Marcos caminhavam à frente, trocando olhares que Lucas agora entendia. E ele, mesmo com medo, não conseguia parar de segui-los. Ele cruzou a linha, um momento de entrega que mudou quem ele era para sempre. Em um beco escuro, Lucas enfrentou o desejo que o consumia, enquanto Jonas e Marcos o puxavam para um mundo secreto. A escolha que fez naquela noite não era só sobre paixão, mas sobre aceitar uma verdade que ele nunca quis enfrentar. Agora, não havia volta, apenas o peso de um segredo que poderia destruí-lo. O beco era estreito, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava de tempos em tempos. O som do festival era agora um eco distante, abafado pelas paredes de pedra. Lucas seguiu Jonas e Marcos até ali, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no silêncio. Ele sabia que estava entrando em um território proibido, mas seus pés não paravam. Era como se uma força invisível o puxasse, algo mais forte que a razão. Jonas parou primeiro, virando-se para Marcos. Eles ficaram frente a frente, tão próximos que o espaço entre eles parecia carregado de eletricidade. Lucas ficou a poucos metros, escondido nas sombras, mas incapaz de desviar o olhar. Então, Marcos se moveu. Ele segurou Jonas pelos ombros e puxou-o para si. O beijo que veio em seguida não foi tímido, era intenso, cheio de uma urgência que fez o ar do beco parecer mais pesado. Lucas sentiu o corpo inteiro reagir, um calor que subia rápido demais para ser controlado. Ele quis virar as costas, voltar correndo para Ana, para a segurança da vida que conhecia. Mas antes que pudesse se mover, Jonas se afastou de Marcos e olhou diretamente para ele. Lucas, disse, com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. Você está aqui porque quis, não nega. As palavras o acertaram como uma flecha. Lucas ficou parado, incapaz de responder. Marcos riu baixo, ajeitando-se, mas seus olhos também estavam fixos em Lucas. Então viu tudo, né? Disse Marcos, com um tom que misturava desafio e convite. Não precisa fingir. Lucas abriu a boca, mas as palavras não vieram. Ele pensou em Ana, na cidade, em tudo que poderia perder. Mas naquele momento, nada disso parecia importar. O desejo que ele tentava ignorar desde o dia do celular agora tomava conta de tudo. Ele deu um passo à frente, quase sem perceber, e Jonas sorriu, como se soubesse que aquele era o momento. O que aconteceu em seguida foi um borrão de emoções. Não havia espaço para dúvidas, apenas para uma entrega que Lucas nunca imaginou ser capaz. Jonas e Marcos o guiaram, não com palavras, mas com gestos, olhares, uma conexão que parecia transcender o momento. Era como se, por alguns minutos, o mundo lá fora tivesse desaparecido. Não havia festival, não havia cidade, não havia Ana. Apenas eles três, presos em um instante que era ao mesmo tempo proibido e libertador. Quando tudo terminou, Lucas estava ofegante, encostado na parede do beco,
tentando entender o que tinha feito. Marcos ria baixo, como se tivesse vencido um jogo. Jonas, mais contido, apenas o encarava, com um olhar que parecia gravar cada detalhe daquele momento. Não tenta explicar isso agora, Lucas, disse Jonas com a voz firme. Só sente. Lucas passou a mão no rosto, o coração ainda acelerado. Ele quis dizer algo, justificar, talvez se desculpar. Mas as palavras não vinham. Ele sabia que tinha cruzado uma linha, e o peso disso começava a se instalar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza, como se, pela primeira vez, ele tivesse sido honesto consigo mesmo. Ele encontrou a verdade. Mas a que custo? Lucas voltou para Ana, para a vida que conhecia, mas o segredo que carregava o transformou. Ele não era mais apenas o marido, o homem da loja. Era alguém que descobriu uma nova versão de si mesmo e agora precisava decidir como viver com isso. Em uma cidade que não perdoa, a esperança de ser quem realmente é tornou-se sua maior luta e sua maior força. O silêncio do beco ainda ecoava na cabeça de Lucas quando ele voltou para a praça. A música do festival estava alta, as luzes coloridas piscavam, e Ana o recebeu com um sorriso, alheia a tudo. Onde você estava? Perguntou, puxando-o para dançar. Ele mentiu, dizendo que encontrou velhos amigos e tentou se perder na multidão. Mas por dentro, ele era outro. O que aconteceu no beco não era algo que ele pudesse apagar. Era parte dele agora. Nos dias seguintes, Lucas voltou à rotina, mas nada era como antes. Ele abria a loja, consertava aparelhos, conversava com Ana sobre o dia, mas cada gesto parecia carregar um peso. Ele olhava para ela e sentia amor, gratidão, mas também culpa. Como poderia amá-la e, ao mesmo tempo, carregar um segredo que mudava tudo? Ele tentava se convencer de que o que aconteceu com Jonas e Marcos foi um erro, um momento de fraqueza. Mas no fundo, sabia que não era. Era uma verdade que ele nunca teve coragem de enfrentar. Jonas apareceu na loja uma semana depois. Ele entrou sem cerimônia, colocando o celular na bancada. Travou de novo, disse, com aquele sorriso que Lucas já conhecia tão bem. Mas os dois sabiam que o celular não era o motivo. Lucas verificou o aparelho, confirmando que estava tudo certo, e olhou para Jonas. O que você quer? Perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Jonas se aproximou, o olhar firme. Você sabe o que quero, Lucas, e você quer a mesma coisa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. Isso não acaba no beco. É quem você é. As palavras de Jonas foram como um espelho. Lucas quis negar, quis gritar que estava errado, que ele era feliz com Ana, que não precisava disso. Mas seu corpo dizia outra coisa. O calor voltou, a mesma chama que o levou ao beco. Ele sabia que Jonas estava certo, e pela primeira vez, ele não quis lutar contra isso. Naquela noite, sozinho na loja depois de fechar, Lucas sentou-se na bancada e respirou fundo. Ele pensou em Ana, na vida que construíram juntos, na cidade que os cercava. Ele sabia que viver aquele segredo era perigoso, um passo em falso, e tudo poderia desmoronar. Mas também sabia que ignorar quem ele era seria uma prisão ainda pior. Ele não queria mais esconder aquela parte de si. Não queria mais fingir. Ele começou a imaginar um futuro diferente. Talvez não agora, talvez não na cidade, mas um dia ele poderia ser honesto, com Ana, com ele mesmo. Seria um caminho difícil, cheio de julgamentos e perdas. Mas, pela primeira vez, ele sentiu esperança. Não era sobre trair Ana ou abandonar a vida que tinha. Era sobre encontrar coragem para ser quem ele realmente era, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo. Lucas olhou para a porta da loja, onde o sino pendia em silêncio. Ele sabia que Jonas voltaria. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto. Não para continuar um segredo, mas para começar a viver sua verdade, um passo de cada vez.